A paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Ivaldo, pastor auxiliar da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville, igreja presidida pelo pastor Sérgio Melfior e seu vice-presidente, pastor Eliseu Melfior, que também é coordenador geral da nossa EBD. Estamos para mais uma pré-aula da lição da Escola Bíblica Dominical. Lição que nós estamos estudando as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Os adultos estarão estudando até o mês de dezembro este assunto tão especial, que tanto motiva, eleva a nossa fé. Muito bem, hoje nós estaremos estudando a lição de número 7, 17 de novembro de 2024. Temos hoje como assunto a promessa de um coração novo. O texto que vai embasar este assunto está em Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 26, que diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. A verdade prática desta lição fala sobre o salvo em Cristo Jesus, tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Nós temos 3 objetivos a serem alcançados com esta lição, e o primeiro é conceituar a palavra coração, de acordo com a Bíblia. Em segundo lugar, destacar a nova perspectiva de vida de quem tem um coração novo. E, em terceiro lugar, elencar as promessas para o coração novo. Também nós temos como motivação para esta lição, o professor deve trabalhar essa motivação nos seus alunos, que a pessoa que tem um coração novo, ela inclina-se para o reino de Deus e tem seu estilo de vida totalmente modificado. Assim, novos comportamentos são observados em uma pessoa que tem o coração novo. E aí o professor pode tomar como exemplo Lucas capítulo 19, o exemplo de Zaqueu, que sofreu essa mudança de comportamento quando Jesus chega na sua casa. Muito bem, então, nós queremos, a priori, conceituar a palavra coração. A palavra coração deriva do grego e do latim, cor. Ambas têm origem na palavra kurd, do sânscrito. O que é o sânscrito? É um grupo de línguas indo-áricas que formam a maioria das línguas indo-europeias da Índia. Então, esta palavra kurd, ela significa saltar, segundo Nagel, 1993. Muito antes da descoberta da função da bomba impulsionadora do sangue, o coração foi tido como centro da vida, da coragem e da razão. Seu símbolo é o mais universal dos símbolos, de onde e quando surgiu essa representação sempre despertou a curiosidade dos historiadores, veja que pouco tem a ver com o coração anatômico. Então vejamos de onde surgiu essa simbologia do coração. Para alguns, sua origem deve-se à semelhança com a folha da eira, que na antiguidade representava o símbolo da imortalidade e do poder. Também, no Egito, pegou-se a forma do pêssego para atribuir a esse órgão chamado coração. Então, daí a forma hoje do coração que nós conhecemos. Quando surgiu essa ideia do coração como sede das emoções? O coração foi considerado a sede das emoções desde a antiguidade até a Idade Média. Filósofos, profetas e escritores acreditavam que o coração era o órgão superior ao cérebro e que era responsável por influenciar decisões e fabricar emoções. No entanto, com o passar dos séculos e as descobertas científicas, a compreensão sobre o coração e o cérebro mudou. Hoje sabe-se que o cérebro é a base do comportamento humano e que os 2 órgãos trabalham em conjunto. O cérebro influencia o coração envia estímulos para o cérebro, exercendo grande influência sobre ele. Então, a interação entre o cérebro e o coração é recíproca. Por exemplo, experiências que geram muita emoção afetam diretamente o coração e doenças cardíacas podem manifestar emoções
como medo, ansiedade e depressão. Então, um pouco aí do conceito do que é o coração, dentro daquilo que nós conhecemos hoje como forma e função. E dentro também de uma perspectiva de como surgiu o coração como sede das emoções. Mas nós temos uma perspectiva muito singular quando se trata da Bíblia, referindo-se ao coração, que é o que a nossa lição vai estar abordando neste domingo. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso que, ao longo da Bíblia, nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e guardá-lo de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida, e as promessas para o coração são o tema desta lição. Ou seja, nós vamos estar abordando nesta lição de que, quando se refere pela Bíblia ao coração, a Bíblia está se referindo ao homem interior, que inclusive Deus tem total interesse em trabalhar esse homem interior. O homem interior sendo trabalhado, logicamente que também o exterior, o corpo, será trabalhado, terá seu comportamento modificado. Eu quero ler um texto de Levítico 17:14 que diz: porquanto é a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue, qualquer que o comer será extirpado. Então veja bem que, se tratando de coração, um coração anatômico, eles é o órgão que bombeia o sangue, né, para o corpo do ser humano. Um adulto ele tem de 4,5 litros a 6 litros de sangue. E este sangue ele vai sendo bombardeado por todo o corpo. Então, o sangue ele tem a responsabilidade de transportar oxigênio e nutrientes para todos os órgãos, eliminar o gás carbônico das células e transportá-lo para os pulmões, defender o organismo contra infecções, participar da coagulação, coleta de produtos residuais dos tecidos e os leva para serem removidos. E fazendo uma analogia à vida espiritual desse coração como homem interior, logicamente que, como bomba propulsora do sangue, que é o coração, também esse homem interior ele precisa ser esse elemento motivador. Logicamente que dirigido pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, a fim de que os comportamentos, as atitudes, as iniciativas desse homem sejam coadunadas com a perfeita vontade de Deus. Então, Deus trabalha neste ser interior para provocar vida, a fim de que o homem, de forma completa, ele seja atingido pela vida que Deus deseja com que todos nós vivamos. Muito bem. A nossa lição, ela traz 3 pontos e cada ponto desse traz também 3 subpontos. O primeiro ponto fala sobre o coração na perspectiva bíblica. Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico. Segundo Samuel 18:14, segundo Reis 9:24, nós temos aí esses textos que vão se referir ao coração de forma literal, como órgão. Por exemplo, segundo Samuel 18:14, vai falar sobre a morte de Absalão, quando Joabe ele atira os dardos e atinge justamente o peito e o coração de Absalão. Da mesma forma, em 2 Reis 9:24, Jeú também ele mata Jorão da mesma forma, atingindo o seu órgão. De modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Desse modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, o corpo, e ao homem interior, alma e espírito. É bom lembrar que nós acreditamos que o homem ele é uma tricotomia, corpo, alma e espírito. E cada parte desse homem ele é estudado, ele é examinado
ele é trabalhado, inclusive, pela palavra de Deus. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo de número 23, diz que Deus deseja que este homem, nas suas partições, corpo, alma e espírito, sejam irrepreensíveis ou estejam irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, a Bíblia Sagrada, ela vai trabalhar essa parte interior do homem. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, diz que a palavra de Deus, ela vai trabalhar essa parte interior do homem, alma e espírito. Então, Deus deseja com que a parte espiritual do homem também seja santificada. Por quê? Porque ao longo do desenvolvimento do homem, ele também recebeu uma carga negativa do pecado. E o pecado acabou por trabalhar o homem de forma negativa nessas três esferas: corpo, alma e espírito. O que a nossa lição vem trazendo? Que Deus, ao longo dos anos também, ele vem fazendo promessas para também purificar o homem de forma completa, não apenas o exterior. Como alguém acha que Deus ele quer apenas o corpo, outros dizem que Deus quer apenas a parte interior. Não, Deus deseja que o homem ele seja atingido pela sua perfeição, seja trabalhado por um processo de regeneração de forma completa. Muito bem. O segundo ponto fala sobre a circuncisão do coração. O texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos 2, 25 e 29, num contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança. De fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão, conforme Gênesis 21, 4. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, conforme Romanos 2, 28, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa, também conforme Romanos 2, 29. Essa é a verdadeira circuncisão. Essa é uma obra exclusiva do Espírito que nos capacita a ser um seguidor do Senhor Jesus e estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Escute bem, sem a circuncisão do coração é impossível manter um relacionamento vivo com o Pai. João 3, versículo 3 a 8. Veja bem que lá em Gênesis 21, versículo de número 4, nós vamos encontrar, depois de Deus ter pedido para que Abraão realizasse esse cerimonial de circuncisão na sua descendência, nós vamos perceber nesse texto de Gênesis 21, 4, o próprio Abraão realizando no seu filho Isaque. Era uma mini cirurgia, onde a pele que cobre a glande do órgão sexual do menino era retirado. E uma vez fazendo isso, essa retirada dessa pele, né, ficava uma marca. E essa marca servia para identificar essa pessoa como um servo de Deus, como fazendo parte também dessa condição que Deus estabelece para Abraão. É interessante quando nós lemos sobre a história de Davi, quando o seu pai Jessé pede para que Davi vá até ao arraial, onde estava havendo um confronto entre israelitas e filisteus, e quando ele chega e ele ouve Golias desafiando o exército de Israel, ele faz a seguinte pergunta: quem é este incircunciso filisteu que ousa desafiar o exército do Deus vivo? O que ele estava dizendo? Quem é este homem incircunciso, ou seja, que não tem a marca de Deus, que ousa desafiar aqueles que têm a marca de Deus no seu corpo, na sua vida? Pois bem, isso era uma prática, inclusive ainda hoje, realizada por judeus, por árabes. Boa parte dos americanos ainda também conservam, preservam e praticam essa prática da circuncisão. Mas Paulo, falando
aos Romanos, no capítulo 2, versículo de número 25 a 29, ele está falando agora de uma circuncisão no coração, no homem interior, uma marca. E qual é essa marca? Essa marca é justamente o Espírito Santo, que vem para selar, que vem para marcar também essa nossa condição de homem interior. Então, é sobre essa condição de que o homem interior, ele precisa ser marcado por Deus, que o nosso segundo subponto está falando. O nosso terceiro subponto fala um coração novo. Esse ensino do apóstolo Paulo remonta ao profeta Jeremias 31 a 34, a respeito de uma nova aliança que rompe com a forma da antiga. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas e externas, mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no coração. Poria a sua lei no interior da casa de Israel. Assim Deus daria um coração novo ao seu povo. Por isso o apóstolo Paulo faz referência a essa obra com a palavra Espírito em vez da letra. Romanos capítulo 2, versículo 29. Pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano que passasse pela obra da regeneração promovida pelo Espírito Santo. João 3, versículo de número 6 e versículo de número 7. Portanto, de maneira geral, a palavra coração se refere ao que está no interior do ser humano e que Deus tem total interesse em mudar. Veja bem, nós estamos cercados de tantas situações adversas. Situações essas que, se nós não tivermos cuidado, elas vão só nos separando de Deus. E essas informações elas vão adentrando ao nosso ser pelos nossos órgãos dos sentidos, a nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, o nosso tato. Essas informações que nós vamos tendo do mundo físico, elas vão adentrando ao nosso ser espiritual, ao nosso homem interior. E se nós não tivermos o cuidado de termos a palavra de Deus como base e regra da nossa vida, ela vai contaminando a nossa alma, ela vai contaminando o nosso espírito, a nossa sede da razão. Nós vamos deixando de ter essa percepção do que é o errado, nós vamos deixando de ter essa perspectiva do que é infração para com Deus. Mas se nós tivermos o Espírito de Deus nas nossas vidas, sendo trabalhado pela palavra de Deus, nós teremos um coração novo, nós seremos diferentes, nós teremos comportamentos e maneiras de ser e de pensar diferente. A Bíblia já relata, muito antes de Descartes, sobre como nós pensamos, assim nós somos. Muito antes de Descartes lançar a frase, o homem é o que ele pensa, a Bíblia já falava, Salomão já falava sobre isso. Porque, de fato, os nossos pensamentos, eles são produtos do nosso mundo exterior, do mundo físico. E como eu falei, se nós não tivermos cuidado, essas informações elas vão nos adentrando e vão também nos corrompendo. Mas aí o Espírito Santo, a partir do momento que eu mergulho no corpo de Cristo, que eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, ele vai trabalhando esse processo de regeneração, vai tirando tudo aquilo que eu de antemão não conhecia como infração, não conhecia como pecado, não conhecia como erro, e ele vai abrindo os meus olhos, e aí eu vou me separando, me santificando, que também é um processo, de todas essas situações que me afastam de Deus. E, logicamente, quando eu vou tendo essa nova maneira de pensar, de ser, de agir, eu vou me tornando também um novo homem em Cristo Jesus. Glória a Deus. O segundo ponto da nossa lição fala sobre o coração de quem está em Deus. Também nós temos 3 subpontos. E o primeiro subponto fala um coração inclinado a Deus. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, uma nova visão de vida. Deus vem com um colírio espiritual. O seu Espírito Santo ele adentra a vida do ser humano e ele passa a ter uma nova visão do que é a vida. Então,
passa pelo novo processo do novo nascimento, da regeneração. Por isso, ela passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual. Tem necessidade de estar mais próximo de Deus, de não errar tanto, de estar se afastando daquilo que é prazeroso a esta matéria, mas que desagrada a Deus. O homem ele passa a ter essa nova consciência a partir do momento que esse coração, que essa vida agora está inclinado para Deus. A respeito disso, nosso Senhor diz, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Romanos 8, 5 e 6. Olha, como isso aqui é importante. Logicamente que esse texto de João 3 vai falar sobre Nicodemos, que era um doutor da lei. Mas ele, ao observar Jesus, e eu penso que antes de ele observar, analisar os ensinamentos do Senhor Jesus, ele analisou também o comportamento, maneira de tratar, maneira de falar, maneira de agir, maneira diferenciada dos intelectuais, dos mestres da sua época. Então, bateu a curiosidade, eu vou conversar com este homem. E justamente quando ele vai conversar com Jesus, Jesus lhe propõe essa condição do novo nascimento, que a priori ele não entendeu. Como o homem, sendo velho, pode voltar ao ventre da sua mãe, mas Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. A água, a palavra que limpa, que nos purifica, que nos regenera, e do Espírito, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o homem que passa por esse processo do novo nascimento, ele passa agora a se inclinar mais para Deus, aborrecendo, se afastando do pecado. Muito bem. O segundo subponto fala um coração consciente. Como centro da vida interior do ser humano, no coração meditamos, ponderamos e avaliamos, como fez Maria, a mãe de Jesus, ao ouvir o que os pastores diziam acerca do menino. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Lucas 2, 18 e 19. Assim, quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza, a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar seu coração. E o que se passa ao seu redor, de maneira que possa desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, servir a Deus é a melhor iniciativa, é a melhor tomada de decisão que qualquer ser humano precisa estar tomando. Porque o Evangelho de Cristo, Paulo já dizia, Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o que é esta salvação? É justamente essa transformação, essa mudança, essa metamorfose. É uma virada, é uma tomada de decisões diferente daquela estrada que nós estávamos indo, onde o final dela era a morte, era um abismo, era um inferno. E agora o Evangelho de Cristo vai nos esclarecendo. Sempre costumo dizer que o Evangelho, ele não é uma religião. O Evangelho, ele é um novo estado de vida, é uma novidade de vida, é proporcionar ao homem um ser diferente e consciente do bem e do mal. Muito bem, o terceiro subponto fala, Deus vê o coração. Diferente de nós olhamos o homem exterior, as práticas, a fala, o tratamento, mas para além disso, Deus vê ainda os nossos pensamentos quando eles nem foram formados. Deus conhece a intenção, aquilo que passa pela nossa mente. Deus conhece. No livro do profeta Jeremias está escrito, tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas os justos e vê os pensamentos e o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. A partir desse texto, podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. É o local mais escondido da pessoa,
Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. O Criador formou o homem em sua integralidade, tanto a vida exterior quanto interior. E por isso, ele contempla e conhece bem o coração de cada pessoa. Assim, quem foi regenerado e transformado e contemplado por Deus, também é visto por ele em todas as dimensões. Olha, nós não temos como nos esconder. Eu fico assim muito admirado de alguns momentos do Senhor Jesus Cristo, quando ele estava no seu ministério terreno, quando certa vez 4 amigos levaram um amigo que era deficiente para ser curado por Jesus. E quando Jesus se deparou com aquelas pessoas e ele olha para aquele homem que era doente, ele disse: filho, os teus pecados que são perdoados. E diz a Bíblia que os homens da lei, os fariseus, os doutores que estavam ali, começaram a razoar em seus corações, começaram a pensar: quem é esse que pensa e tem poder para perdoar pecados? E Jesus sabia, Jesus entendia o que se passava pela mente daqueles homens. Por quê? Porque eles entendiam que para um homem perdoar pecados não era possível. Mas de fato, para um homem natural, o homem não tem poder para isso. Mas ali se tratava do Filho de Deus. Do Filho de Deus. E ele disse: qual é mais fácil para vocês? Dizer a ele: os teus pecados são perdoados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa? Logicamente que as duas coisas eram difíceis para eles. E Jesus concluiu dizendo: olha, para que saibas que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, é que eu te digo: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E diz a Bíblia que naquele mesmo momento ele se ergueu, se levantou, tomou a sua cama e foi-se. Olha só, Deus conhece o meu interior. Deus conhece o teu interior. Não adianta sermos dissimulados, não adianta fingir, porque até mesmo as intenções do nosso coração, elas são passíveis do julgamento de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, amigos, senhores que estão me ouvindo, que ao chegarmos no céu, após o arrebatamento da igreja, nós iremos para um tribunal, o tribunal de Cristo, onde as nossas obras elas serão julgadas. E ali haverá pelo menos 3 critérios que passarão pela justiça de Deus. Como fizemos, para quem fizemos e por que fizemos as nossas obras. Para quem, por quê e para quem. Veja bem, esses 3 critérios eles serão essenciais para suportar o fogo da justiça de Deus ou não. Por quê? Porque também ali, por que fizemos, para quem fizemos e como fizemos, serão analisados não apenas as práticas externas, mas também a interna. Para corroborar isso, quando Jesus ele estava se referindo à prática do homem com relação aos pecados, ele dizia: na lei, o adultério ele é percebido mediante a prática. E mediante a prática, a lei condena. Mas na nova aliança, vai para além disso. Por quê? Porque a Bíblia diz: se com um olhar impuro tu olhares para uma mulher, no coração tu já adulterastes com ela. Ou seja, não precisa ter a prática. Apenas a intenção, ela já é suficiente para passar pelo crivo da justiça de Deus. E assim nós seremos analisados, assim nós seremos julgados. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com o que nós alimentamos na nossa mente, com o que nós deixamos nos emocionar. Essa lição ela vem trabalhar justamente essa nossa parte interior. E como é que nós podemos cuidar dessa parte interior? Pela palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, orando, jejuando, sacrificando essa carne. Jesus disse: olha, vocês precisam orar, vocês precisam vigiar, porque a carne ela é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós precisamos estar sempre com o nosso espírito, com a nossa alma, com o nosso homem interior, muito bem alicerçado na palavra de Deus. Muito bem, já estamos agora indo para o terceiro e último ponto da nossa lição, que fala sobre a promessa para o coração. E a primeira promessa é de um coração feliz.
Deus nos dará um coração feliz. Quando o ser humano tem um novo coração, como resultado da obra realizada por Deus, por meio de seu Espírito, a felicidade é uma realidade. Em seu Sermão do Monte, o Senhor Jesus traz uma lista de bem-aventuranças, isto é, um estado de felicidade para quem manifesta as virtudes do reino de Deus. Mateus 5, 1 a 9. Isso significa que a felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Em Provérbios lemos: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Provérbios 17, 22. Como consequência dessa felicidade, a alegria se instala no coração. Hoje sabemos pela ciência que a alegria no coração, isto é, no interior, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. A pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia tem a alegria do Senhor, que é a nossa força, conforme Neemias, capítulo 8, versículo de número 10. Olha só, meus irmãos, isso aqui é interessante. Também, nós, além de sermos espirituais, nós somos também seres químicos. Então, todas essas informações que elas chegam à nossa mente, dependendo de como elas chegam, elas vão gerar um resultado também químico no nosso corpo. A fibromialgia, por exemplo, ela é uma doença de consequência emocional que atinge os nervos, provocando dores, e que até hoje a medicina não tem uma medicação onde ela possa resolver esse problema. Por quê? Porque é uma patologia oriunda das emoções transtornadas. Tenhamos cuidado com o estresse, tenhamos cuidado com as emoções demasiadamente exacerbadas. Nos controlemos, procuremos em Deus nos controlar. Por exemplo, a ansiedade. Vivemos um mundo ansioso, de ansiosos, onde as pessoas querem tudo para hoje, para ontem, e quando elas não conseguem, elas entram em um estado de transtorno emocional, onde o nível de estresse se eleva, trazendo consequências físicas. Então, nós temos aqui a promessa de um coração feliz. Se nós guardarmos o nosso interior, se nós guardarmos esse nosso ser interior em Deus e pela palavra de Deus, nós alcançaremos esse estado de vida, de comportamento, de felicidade. O segundo subponto também é uma promessa de um coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. O apóstolo Paulo escreve: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Romanos 5,5. Essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daqueles que têm o Espírito Santo, e por isso o coração transformado. Por isso, o coração do salvo está cheio de amor. Dessa forma, podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu: e sobre tudo isto, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, mais uma promessa para nós termos o nosso coração, o nosso ser cheio de amor. Isso aqui, meus irmãos, é produto, né, e como o próprio comentarista diz, é a essência do cristianismo, a prática do amor. Deus é amor. E nós, como bons filhos de Deus, nós precisamos também termos essa vida cheia de amor, esse nosso interior cheio de amor. Sermos empáticos, nos colocar sempre no lugar do outro, em vez de julgar, em vez de reparar, em vez, muitas vezes, de fazer julgamentos precipitados, vamos procurar nos colocar no lugar dessa pessoa. Isso é uma prática de amor que nós, cristãos, precisamos estar exercendo. E o terceiro e último subponto fala sobre o penhor do Espírito no coração, que também é mais uma promessa. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos uniu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Aqui, esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia de nossa salvação, dada por Deus e testificada em nosso coração. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança,
é garantia de vitória para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua igreja. Nos tempos passados, nas monarquias, o rei ele tinha o seu anel de selar, que era justamente para estar dando autenticidade aos documentos, às leis. E quando aquele anel ele era gravado sobre o documento expedido pelo rei, aquela lei dificilmente poderia se tornar reversível. Era uma marca, era um registro, era uma autenticidade. Da mesma forma, o Espírito Santo é essa marca no nosso interior, no nosso ser. E como é que nós podemos ver o resultado dessa marca? Justamente nos nossos comportamentos, na nossa maneira diferente de ser. Eu citei o exemplo de Zaqueu lá no início. Depois de ele observar o Senhor Jesus Cristo, ele toma uma medida inteiramente inesperada para aqueles que estavam lhe observando, que inclusive eram seus julgadores. Eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, eu também vou restituir 4 vezes mais. Uma mudança de comportamento, uma admiração para todos aqueles que estavam lhe observando, que lhe criticavam e que muitas vezes até lhe chamavam de ladrão, de infrator, né? Então, essa mudança vem justamente para testificar aquilo que o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa. Concluindo, nessa lição estudamos a promessa de um coração novo para a igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra, pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Contudo, mediante a sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa a cada um. Glória a Deus. O Salmo de número 139, versículo de número 24, Davi ele faz um pedido a Deus: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me por veredas eternas. E assim concluímos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, mais uma pré-aula. Que Deus abençoe a sua vida. Esteja no domingo, você e a sua família, para aprender mais sobre este assunto tão importante. Deus abençoe, em nome de Jesus.